joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, um tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, um tesouro maior terá. Graças a Paz, igreja, boa noite. Eu gostaria de começar o Café com Deus com uma oração, amém? Então feche os seus olhos, abra o teu coração. Louvado seja o seu nome, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por mais um dia, meu Deus. E nós te pedimos, Pai, perdoa os nossos pecados. E nós te pedimos isso em nome de Jesus. E fale conosco nessa noite, meu Pai. Receba tudo aquilo que for feito aqui, porque é para a honra e glória do teu nome, meu Pai. E nós te pedimos, Senhor, abençoe cada lar que está assistindo este Café com Deus nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Antes de a gente começar o bate-papo dessa noite, passando rapidamente a agenda da semana, amanhã, 20h30 online aqui, a gente começa a nossa célula, sempre com uma mensagem do pastor Chore, e a gente continua incentivando os encontros presenciais para manifestação ali do poder de Deus e dos 5 ministérios. Amém? Sexta-feira, 20h30, culto profético online. Neste sábado, nós teremos uma ministração para os casais, apenas online, às 18 horas no YouTube. Domingo, programação normal, culto de manhã e à tarde, tanto online como presencial nas nossas unidades. Segunda-feira, 20h30, dia de seminário. E terça-feira, na próxima terça-feira, às 20h30 também online, a gente recomeça o curso de obreiros de 2024. É isso. Amém? Graças a Paz, pastora Érica, boa noite. Boa noite, tudo bem, Luiz? Tudo bom, obrigado pela presença, viu, de longe. Imagina. Aqui, para hoje estar conosco ao vivo. Pastor Marcel. Paz, tudo bom? Deus abençoe. Amém. Obrigado pela presença de vocês. Então, pessoal, hoje a gente vai falar um pouco ali, conforme está no tema do YouTube, o cristão e o coaching. Então, aqui a ideia é a gente conversar um pouco sobre esse tema. Não é um tema novo, mas eu acho que é um tema que está muito quente, está muito na pauta das pessoas. Então, a gente vai estar falando um pouco sobre isso. E eu queria já abrir, pastor Érica, fazer uma pergunta para você, né? Para você explorar um pouco para nós aqui o que é o coach, o que é o coaching, né? Então já compartilha conosco aí o teu conhecimento. Bom, coach é a pessoa que aplica o processo, vamos dizer, o treinador, né? O coaching é o processo e o coachee é a pessoa que passa pelo processo. É assim que funciona. Um processo de coaching, são 12 sessões, tá? De mais ou menos 90 minutos, uma vez por semana, seriam aí 3 meses. E ele começa e termina dessa forma. São esses 3 meses, acabou o processo, acabou. Aí a pessoa pode retomar dali 1 ano ou o tempo necessário, mas normalmente é com outro profissional daí. Mas esse é um modelo que você aplica. Exatamente. Esse é o modelo geral, geral. É o que é aplicado profissionalmente. Tá bom. Tá? Tá bom. Então, é o que é o modelo geral. Se for um Master Coach, aí são 10 sessões somente. Diminui 2. Entendi. Entendeu? Que ele é mais focado ainda e mais objetivo para chegar aos resultados. O que é um processo de coach? Qual é o objetivo do processo de coach? Ele pega a pessoa do estado atual que ela está e leva para o estado desejado, através de 3 áreas principais da vida dela. Então, quando ela vai começar uma sessão de coaching, um processo, ela é entrevistada ali em 11 áreas da vida dela. Por isso que o coaching, o que eu trabalho é o coaching integral sistêmico, porque ele é sistêmico, 11 áreas da vida, tá? E ali ela vai dando nota para as áreas da vida dela, e as 3 piores áreas é onde a gente vai trabalhar no processo. Então, é algo assim pessoal da pessoa, né? O coaching, ele não é um conselheiro, normalmente os coaches às vezes fazem mentorias, cursos, mas o processo de coaching não tem nada a ver com mentoria, aconselhamento, nada disso. O que ele faz? Ele, através de perguntas, né, chama PPS,
perguntas poderosas de sabedoria. Ele leva a pessoa a ter consciência do que ela quer, do que ela está fazendo, o que é realmente verdade na vida dela. Porque às vezes as pessoas estão tão perdidas e elas não conseguem sair daquele lugar ou daquele círculo vicioso ou daquele problema. E então o processo de coaching ajuda ela a enxergar, a ter consciência. Porque muitas vezes ela não está enxergando, muitas vezes ela sabe, mas não se mexe. Então é como se fosse aí um empurrão, é um processo de transformação. E quais são as áreas assim, que têm recebido as piores notas? Relacionamento, finanças. Relacionamento qualquer, assim, marido, esposa, pai, Nas filho, 11, quando a irmão. gente aplica as 11 áreas, vai aparecer assim, filhos, né? E casamento. Então, São as piores notas? não. Ah, tá. Eu tô falando as áreas. Entendi. Normalmente, a maioria das pessoas é finanças, tá? Finanças. A maioria das pessoas é relacionamento, marido e mulher, né? Tem pessoas solteiras também, que daí a nota lá é outra, porque é solteira. E saúde. São as piores áreas. Normalmente a saúde envolve também a parte ali das emoções, né? Como ela está com ela mesma. E existe a área espiritual, sabia? É. Sim, é uma das áreas. Essa saúde engloba a saúde mental também ou é saúde mais corpo mesmo? Assim? Ela engloba tudo. E dá para perceber. Se não tem uma mente boa, um corpo não... O exercício físico ajuda você a ter uma mente saudável, né? O mês de janeiro é o mês da saúde mental, né? O exercício físico ajuda a pensar menos bobagem, vamos dizer assim, né? E uma coisa que me chama a atenção quando fala isso até eu me cobro disso. Eu falo assim, se eu, agora falando não como coach, como pastora, mas não tem como separar, tá? Antes de ser coach, eu sou pastora. É isso que eu ia perguntar mais pra frente, mas depois a gente entra antes de nesse ser ponto. coach, eu sou pastora. Então, tudo que me fala, como meu livro base é a Bíblia vem na hora na minha mente. Então, a palavra nos diz, né? Cuida do seu corpo, porque ele é templo do Espírito Santo, né? Então, isso é uma coisa muito importante. Então, quando eu estou relaxada comigo mesma, eu falo, Érica, o Espírito Santo habita em você, acorda! Como é que você faz isso com o seu corpo? Então, é uma forma da gente estar ligado com o que faz, né? Cuidar da saúde, fazer exercício, uma boa alimentação, e tudo isso vai ajudar nos nossos pensamentos. Sim, o apóstolo Paulo fala, acho que é para os Tessalonicenses, né, que o vosso corpo, alma e espírito sejam conservados íntegros, né, para a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, né, não deixar de cuidar do templo do Espírito Santo, eu mesmo preciso cuidar mais. E, pastora, como que começou? Antes de a gente entrar numa questão mais, até mesmo para dar espaço para você falar, né, como surgiu isso na sua vida, o coach, quando surgiu, como é que... de onde veio o isso? termo coach, coach, ele é um termo húngaro. Húngaro. E ele tem a ver, sabe com o quê? Com os cocheiros. Os cocheiros das carruagens que levavam as pessoas, transitavam de um espaço para o outro. Entendi. Então, esse é a raiz da palavra. Então, quem conduz. Transição de um lugar para o outro. Essa é a raiz da palavra coach. E por que você acha que deu um boom, pelo menos para mim, né? Esse tema ficou mais evidente nos últimos anos para cá. Né? Tem algum motivo específico? As pessoas estão precisando de mais, querendo mais? Qual que é? Eu acho que a internet ajudou muito, né? A internet, aliás, ajudou a unir todas as coisas aí, né? Ao mesmo tempo que você consegue conversar com um filho que está lá do outro lado do mundo, né? Antigamente, né? Vocês sabem, eu sou do sítio, sou criada ali na roça, então para mim era o máximo o fax. Como que pode enfiar um papel aqui e sair lá do outro lado? Então hoje a internet conecta todas as pessoas, né? E isso foi, eu acho que um grande boom aí para se divulgar, para se falar tanto e se tornar tão conhecido. Em 1970, através daquele livro O Jogo Interior do Tênis, o coach deu uma
uma divulgada, mas os grandes atletas, assim como Ayrton Senna, ele tinha um coach que preparava. Então, o coach ele pode ser coach financeiro, coach de esporte, coach de saúde. Ele pode ele trabalhar em várias áreas, entendeu? Porque o que ele faz com a pessoa? Tira do estado atual e leva para o estado desejado, buscando aí uma alta performance, tá? Então, ele potencializa as habilidades das pessoas e elimina os impedimentos que normalmente são questões da alma, que ficam ali buzinando na mente e impede ela de progredir. Porém, o coach, ele quer saber da sua vida daqui para frente. Não adianta você querer ficar se vitimizando, ficar de mimimi, que ele não vai ficar passando a mão na sua cabeça. Ele vai falar assim, ó, você teve aqui eu tô percebendo que você teve um problema assim, assim, assim. Através das perguntas, né? A gente fala, faz sentido para você? Faz. Então, resolve. Vai lá, pede perdão pro seu pai, resolve com a sua mãe. Muitas situações que estão em oculto aparecem nesse momento. Porque é natural, entendeu? Sim, são muitas áreas, são 11, né? Que nem você falou. E assim, dificilmente alguém vai ser um especialista nessas 11 áreas, né? Assim como também nós pastores, né? Por exemplo, o pastor Arthur é médico, mas eu não sou. Né? Aí você tem um outro pastor que deve ter alguma outra especialidade, assim. Mas... Sim. E quando você sente assim que, olha, de repente é um caso médico, aí você sugere para a pessoa... Ou médico, psicólogo, psiquiátrico. ou vai para a igreja em nome de Jesus. Sim, também, né? Com certeza. Ou, por exemplo, né, a questão financeira, né, que você falou que é uma preocupação, né? Sim. De repente, a pessoa precisa fazer uma educação financeira também, né? Não só a educação, mas ela às vezes, naquela área, ela deixa muito a desejar. Então, assim, com muita responsabilidade, a gente fala, ó, eu sugiro que nessa área você procure isso para te auxiliar e para você ter um bom desempenho. Dá um encaminhamento. Assim. Porque, como eu falei para o Luiz antes, que dá para ser outro café com Deus, existem os perfis comportamentais. E isso tem tudo a ver com a sua performance, às vezes. Tá? Vou dar um exemplo. Eu, Érica. Agora eu vou mudar um pouquinho. O meu perfil comportamental, eu não sabia disso. Quando eu descobri, foi libertador. O meu perfil comportamental... é um perfil que chega atrasado. É um perfil que, às vezes, faz muitas coisas ao mesmo tempo. Só que ele, às vezes, não termina. Sim. Está entendendo? Tem muita iniciativa e pouca acabativa, né? Muita criatividade, muita energia. Então, quando eu descobri o meu perfil comportamental, gente, foi um alívio para mim. O processo do coach comigo, porque todo mundo que estuda coach passa pelo processo, tá? Sim. E foi muito precioso para mim enxergar as coisas, as verdades, sabe? Para mim poder sair do estado que eu estava, realmente chegar onde eu queria. Mas você decidiu ser coach porque você fez e funcionou com você, ou você já estava querendo essa carreira de coach e teve que passar e quando você passou foi bom essa também? pergunta, né? Como começou o coach na tua vida e como que você conecta isso com sua vida de pastora também? Bom, antes de ser coach, né, eu fiz todos os estudos aí para ser pastora. Enquanto eu fiz os estudos para ser pastora, curso obreiro e tal, eu fiz todos os cursos de criança quando eu fiz pedagogia junto com a Maria. Eu fiz a PEC, a PEC é para crianças. Eu fiz a AME. Evangelização de crianças. Isso. Eu fiz a AME, evangelização de adolescentes. Então, assim, eu sempre gostei de estar buscando essa parte de conhecimento, de aconselhamento, de saber lidar. Eu gosto disso, porque como eu crio cavalos, eu crio cães, então eu tenho olho para observar e sentir ali o que está acontecendo. Eu gosto disso, acho que é uma coisa natural. Aí, em 2019, eu pensei, bom, eu quero fazer um curso de oradores e palestrantes. Eu preciso falar melhor. Porque olha as crenças limitantes, né? Na minha cabeça, assim, eu sou do sítio, às vezes eu falo as palavras erradas, às vezes eu deixo de colocar o S no final. Por quê? Eu convivi muito com pessoas da roça, assim como eu convivo com pessoas, às vezes, de alto poder aquisitivo, mas o pessoal da roça, eles falam muito errado, né? Eles são pessoas humildes, né? Eles não falam raiva, eles falam reiva.
É super engraçado. Eles não falam assim, tô com o dedo dolorido, tá dilurido. Então, não é vassoura, é vassoura, né? Então, assim, são muitos termos. Então, eu tinha essa... Apesar de pregar na igreja, tudo, de fazer evangelização, de ser professora, etc., eu falei, não, eu preciso melhorar. E foi assim que eu conheci a Febracis, que é em São Paulo, aqui na Avenida Paulista, né? Que é a maior instituição da América Latina de coaches e cursos nessa área. E aí eu comecei com oradores e palestrantes. Amei o curso. Porque não falava, eu achei que eu ia lá para saber como falar, como me portar, como olhar. Não, foi totalmente diferente do que eu imaginava. Era mais assim, como me conectar com a pessoa. Como eu saber falar e fazer ela se sentir pertencente à minha vida também. Como eu alcançar... Nossa, para mim foi o máximo. Eu gostei demais. Então eu falei, eu gosto disso. E também te dá mais segurança, né? Para se conectar então com as pessoas. Exatamente. Falar, né? E aí, beleza. Fiz esse, gostei. Aí paguei esse, que não é barato. Falei, qual é a grade? Aí me apresentaram uma grade. Que é a Green Belt, existe a Golden Belt, existe a Black. E aí eu fui fazendo os cursos. Aí fiz coaching, aí fiz coaching financeiro, fiz coaching empresarial, ML5. Fui fazendo os cursos. E é assim que eu comecei a desenvolver e gostei disso. E falei, bom, eu acho que é uma área que eu gosto de trabalhar com isso. Eu vou procurar fazer isso. Então, de forma simples... Né? Eu comecei a fazer, atender as pessoas e ajudar, e ver o progresso, ver a transformação, ver que é verdadeiro, que é real, ver que é uma oportunidade para mim também, entendeu? Então, eu falei, show, vou investir nisso. Procurei conhecer e me aprofundar. Legal. Interessante. Pastor, você tem alguma pergunta aí, alguma colocação? Sim, é assim, como que você, aos olhos da Bíblia, né, como que você enxerga na questão do coach? Porque, no mínimo, né, a gente pode pensar assim, estou ajudando alguém, né, mas, no fundo, acaba sendo também uma profissão. Né? Sim. Então, assim, a pessoa que vai atrás, ela sabe, ó, eu vou Sim. contratar um serviço, né, um prestador de serviço, ela vai ter Sim. que confiar em você, vai ter que abrir coisa de você, mas eu acho que é inegável, né, um paralelo, né, com a Bíblia. Seja da questão, né, de você ajudar o seu irmão, né, de você ajudar ele a se levantar, né, e outras coisas mais. Mas o quanto, né, você aproveita também da sessão assim, do coach para falar de Jesus para a pessoa, ou você deixa simplesmente essa porta aberta, e se a pessoa quiser, ela toca nesse assunto. Como é que você lida assim, com essa dualidade assim, de coach e cristã? Gente, é muito massa, porque eu deixo a porta aberta. Mas, se você puxar os coaches do Brasil, pela Febracis, vai estar lá meu nome. E vai estar lá que eu sou cristã, pastora. Quem me procura... Já sabe. Já vai, porque eu sou cristã, sou pastora. Entendi. Você está entendendo? A pessoa escolhe já vem com coach, exatamente, assim. Já vem com esse assim, e o coach funciona assim, tem pessoas, não é um processo, né, que é um investimento que vale a pena. Vamos falar dessa forma. Porém, existe o coach pro bono. Eu não tenho condições, eu não tenho grana, mas eu quero fazer. Existe. Todos os coaches fazem. Se alguém resolver abençoar? Sim, que é gratuito, só que a pessoa tem que fazer o processo e dar valor. Tem que ter o comprometimento. O comprometimento. A gente tinha comentado, né, agora no retiro que nós tivemos, que assim, você sabe, né, pastora, que muitas vezes algum irmão acaba abençoando alguém que não tem condição de pagar. Sim. Mas o que eu comentei para a equipe, se a pessoa falasse assim, ó, não tenho condição de pagar a inscrição, que era R$100, para não falar assim, não fica tranquilo que a gente arranja alguém. Não, pergunta assim, quanto que você pode pagar? R$10? R$5? Por quê? Para a pessoa valorizar também, né? Porque aquilo que às vezes a pessoa recebe assim de graça, ela não dá o devido valor, talvez ela não tenha o devido comprometimento, mas se ela fala assim, o que eu posso pagar são R$10. Tá bom, então pago 10 e a gente vê alguém que cobre. Né? Corretíssimo. Corretíssimo. Falando assim de comportamento, é o que tem que ser feito. Isso aí que você fez é corretíssimo. Para você gerar pessoas comprometidas que vão ter um bom futuro.
Senão a pessoa acha que você tem que dar tudo para ela e ela acostuma. E ela vai ser o quê? Se faz de coitada, né? Vai ser aquela pessoa que se vitimiza, que fica esperando do outro, que não toma uma atitude, uma ação, porque ela acha que você tem... As pessoas têm a obrigação de dar para ela, de ajudar ela, entendeu? Então, essa questão da vitimização, ela é muito... Durante todo o processo de coach, ela é muito trabalhada também. E entender que cada um tem... É até um jargão do Paulo Vieira, que é o presidente da Febracis no Brasil, né? É escritor de vários livros, inclusive um que eu recomendo aí, que ele é uma virada de chave, chama O Poder da Autorresponsabilidade. E o que fala nesse livro? Cada um tem a vida que merece. Semeadura e colheita, no final das contas, né? Exatamente. Tudo está na Bíblia. Só que ele fala de uma forma que chacoalha a pessoa, né? Uhum. Ah, teu marido é ruim? Teu marido não presta? Você que escolheu. Não, ou semeia coisas boas na vida do seu marido, você vai colher coisas boas também. Não, você tá entendendo? Porque às vezes a pessoa fica reclamando e jogando a culpa no outro. Mas sabia que é Mas- por É isso... do vitimismo, né? Ela tem que aceitar o seguinte, você escolheu, você quis, agora para de ficar culpando ele Sim. pelos seus problemas, Vai orar e jejuar por ele. vai resolver. Ou pior, culpa a Deus, né? Que nem Adão que fala assim, a mulher que tu me deste. Aí é por isso que Deus não escolhe esposa para as pessoas, né? Só no caso de Isaac, né? Que foi Deus quem trouxe ali a Rebeca, né? Que foi escolhida ali. Mas depois, assim, ninguém mais pode falar para Deus, a esposa que o Senhor me deu. Não, você que quis casar com essa pessoa. Então agora trata de consertar, trata de agir biblicamente, tratar seu cônjuge biblicamente, você vai ver que vai melhorar seu casamento. Mas Deus não fica mais com essa não, a mulher que tu me deste. Porque né? eu acho assim, que se todo mundo entendesse que, que as coisas que acontecem com você é porque você plantou, né? Escolhas, né? Escolhas. E se você escolheu errado, beleza, o que você vai fazer para resolver? Não fica culpando o outro. Ninguém muda ninguém. A Sim. verdade é assim, ninguém muda ninguém. Jesus Cristo muda. Amém. Jesus Cristo transforma. Agora a pessoa tem que dizer sim, de verdade. Sim. Se ela estiver se enganando os outros, não vai adiantar nada, não vai ter transformação, não vai ter mudança. Mas quando a pessoa fala, eu quero mudar, e realmente se posiciona ali, é lindo de ver. Pastor, eu imagino que tem casos de sucesso, assim, de pessoas que você já mentoreou. Eu creio que tem casos de sucesso e casos que talvez não tenham dado tão certo, assim. Sim. Seja porque não houve, de repente, uma empatia, uma confiança, ou porque a pessoa, de repente, resolveu não acatar, digamos assim, determinado conselho. Mas eu gostaria que você comentasse um pouco de algum caso, assim, obviamente de forma anônima, né, de que deu certo e de algum que não deu certo. E por que você acha, assim, que não deu certo, talvez? Vou citar dois casos, um de sucesso e outro não. Uma pessoa me procurou do Rio Grande do Sul, falando, olha, eu preciso de ajuda, de apoio e tal, quero fazer o processo de coaching, assim, beleza. Essa pessoa que me procurou lá do Rio Grande do Sul foi pro bono. Aí a gente tem uma primeira conversa, onde você faz um acordo com a pessoa, onde ela entende que tudo que conversa ali fica ali. E aí começou um processo com essa pessoa e ela estava numa cidadezinha pequena, tinha sido dono de escola, ele era um homem, ele teve um bebê novinho com a esposa, ele estava na dúvida, vou embora daqui, fico aqui, abro... Bom, conclusão, durante o processo, ele teve consciência do que era melhor para a família, é uma pessoa cristã também. E hoje ele tem essa escola lá em Porto Alegre, né? E a escola dele, sim, eu fico acompanhando pelas redes, está um sucesso. Cresceu, expandiu, tudo conforme ele sonhou, orou, planejou. E ele conseguiu realizar, graças a Deus, e deu tudo certo para ele. Então, esse é um caso de sucesso. Teve um outro caso de uma pessoa que pagou, mas ela não teve comprometimento, ela não fez os exercícios, porque você precisa também ter uma mudança de mente. Ela não fez as coisas, ela era displicente, ela tinha várias situações, então teve que chegar no meio do caminho e falar assim, olha, eu vou parar aqui com você precisa se resolver, te aconselho procurar uma psicóloga,
e ter o acompanhamento para você resolver essa parte emocional tua aí, não tá te segurando demais, você não vai conseguir, daí não é da minha alçada mais, entendeu? E aí a gente parou ali o processo, né? Eu falei, quando você estiver pronta, você volta, a gente recomeça do zero, mas nesse momento não dá. Entendi. Então, tem que ter essa verdade, porque não tem como, porque o coach, ele vai te acompanhar toda semana. É Ele uma vai parceria, né? É uma parceria. É uma parceria. Eu quero o seu bem, mas você... Mas você óbvio, também... né, que assim, a mesma coisa com o comprometimento com o evangelho, né? Se a pessoa, né, não busca Deus, a pessoa não ora, não lê a Bíblia, não jejua e querer que a vida dela mude, né, também, ela vai falar que o evangelho não está funcionando. Não, o que não está funcionando é a sua parte, né? Porque o reino dos céus é tomado por esforço. Né? Aqueles que se esforçam se apoderam dele. Jesus falou assim, esforçai-vos, né, por entrar pela porta estreita. Então, assim, tem um esforço, né? É pela graça, a salvação é pela graça. Se não houvesse a graça, ninguém era salvo também. Mas, assim, tem um esforço, né, do lado cristão também. E eu entendo que é a mesma coisa aqui. Né? E, na verdade, tem muitos paralelos, né? Porque eu entendi, né, que você comentou que muito, assim, da base do coach, no fundo, a gente pode pegar e achar princípios bíblicos que Com se certeza. encaixam ali, né? Com certeza. A questão dos pensamentos, né? Tem pessoas que não conseguem progredir porque, às vezes, se acham burras. Porque o pai falava, você é burra, Amaldiçoava. você é isso, você é aquilo, você é aquele outro. Então, o que são crenças, né? Crenças, elas são pensamentos que se repetem sob forte impacto emocional. E aquilo vai pá. Então, há um empilhamento ali na mente da pessoa. Ela acha que toda vez que ela vai progredir, o que ela faz? Ela se auto-sabota. Ela fala assim, não, Ela aborta o processo. Né? Meu pai falou que eu não ia, não, entendeu? Então, fica aquela situação. Como romper isso? Aí você precisa mudar os pensamentos. E o que a palavra fala para nós? Em Filipenses. Tudo que for bom, Sim. tudo que for louvável, Sim. que for íntegro, que Filipenses tiver 2, boa né? fama... Seja isso que ocupe a vossa Seja mente. isso que ocupe a vossa mente. Outra coisa que é uma dica aí para quem sofre de depressão, ansiedade ou que tem muito medo. Às vezes vem aquele pensamento, nós podemos, sabia, cuidar dos pensamentos. Nós podemos dar ordem para os pensamentos. Como assim? Vem aquele pensamento, por exemplo, de não vai dar certo. Vou dar um exemplo. Fui convidado para vir no Café com Deus aqui, com 2 pastores maravilhosos e o meu pastorzão mestre aqui, que tem a Bíblia na ponta da língua e desde que ele era jovem é assim. É uma coisa fora da média. É a graça de Deus. Né? Amém. Amém. Aí o que eu poderia pensar? Não vou. Eu não consigo, porque eu vou falar no microfone. O que eu faço com esse pensamento? Eu falo, oi, pensamento. Tchau, pensamento. E eu escolho os outros pensamentos, os bons. Eu vou conseguir, vai dar tudo certo. Vai ser uma bênção, vai ser libertador, vai ser informativo. Você está entendendo? Eu troco, eu cuido dos meus pensamentos. A palavra diz assim, os pássaros podem até sobrevoar a sua cabeça, mas não deixa eles fazerem ninhos. Então, a gente tem que dar ordem. E não ficar... Quem sente medo, né? O medo é uma coisa assim, gente, eu passei experiências com medo com os meus cavalos. Então, quando eu viajo fazer leilão longe, os cavalos vão dentro do caminhão, eu vou acompanhando as estradas para Mato Grosso do Sul, são perigosos. É uma aventura. Gente, olha, é o sangue de Jesus ali guardando. Então, às vezes eu sinto muito medo, mas eu já assumi aquele compromisso, já marquei a data, o pessoal está esperando. Tem que ir com medo e tudo. Então, normalmente, agora não falando como coach, mas como vencer o medo. Claro que na minha vida as experiências vão me fortalecendo, mas eu sempre tenho um pessoal de intercessão que são os meus irmãos em Cristo. Tenho o grupo lá, o pastorzão Márcio, que acaba sobrando para ele. Pastor, às vezes eu mando mensagem 5 da manhã, 4 da manhã, que eu tô na beira da estrada, o caminhão acabou o freio, não sei o quê. E vamos dizer assim, as minhas finanças, vamos dizer assim, a minha forma de ganhar dinheiro hoje, a maior parte eu faço o trabalho com coach, mas eu crio cavalos. Então eu estou em transição com os dois, mas o meu sustento ainda vem de criar os cavalos. Então, o meu ganha-pão tá dentro do caminhão, pensa assim, né? Eu falo, Senhor, acampa os teus anjos, né? O ativo tá ali, né?
E em uma dessas viagens, graças a Deus eu não estava vendo, porque eu vou com o carro atrás do caminhão, eu dou uma distância, até para o caminhoneiro não ficar, né? Quando eu não levo no trailer. E teve uma situação que um caminhão, o cara fechou, veio de frente com o caminhão que tava meus cavalos. E aí o cara chegou a deitar no barranco, que ele teve que tirar com tudo. Aí tem aquela grade de proteção, né? Ela entrou para dentro, porque o caminhão deitou e voltou. Pensa, os cavalos tudo de 600 quilos dentro, 700 quilos. Aí quando chegou no destino, e aí a gente desceu os cavalos, graças a Deus só tinha 2, mas os 2 garanhões, os top. Eu olhei aquela grade, eu falei pro moço, ô Luciano, o que essa grade aí entortou? Onde entortou isso? Aí ele ficou bem quieto, falou, não, é impressão sua. Pensei, impressão, ele não falou. Porque daí ficou um cavalo ali, continuou uma viagem depois no outro dia. Aí a hora que chegou no Aras, em São Paulo, aí ele falou, dona Érica, vem cá, aquilo lá aconteceu assim, assim, assim. Foi Deus que guardou. Amém. Foi Deus. Eu falei, ô Luciano, foi Deus mesmo, porque olha o tanto que aquela grade... Jesus, ele falou, não falei para a senhora antes, porque a senhora ia ficar nervosa e já fica apreensiva até chegar aqui, né? Em São Roque. Então a gente vai até voltar, né? E todas essas viagens, 10 dias nas estradas, pensa bem. 3 dias para ir, 3 dias para voltar e os dias que ficam lá. Então, normalmente é bem desgastante. Mas faço com medo e tudo, mas com muita fé, orando sempre, buscando o Senhor para ter paz no coração, porque senão você não vive, né? Você se consome. Mas, por exemplo, esses clientes que já olham o seu perfil, já sabem que você é cristã, eles já vêm para a sessão de coach abertos para também serem aconselhados biblicamente falando? Sim, porque o... Ou você tem que disfarçar, assim, por exemplo, lei da semeadura e da colheita, né? Em vez de você citar Gálatas, por exemplo, é aquilo que o homem É semear... uma pergunta que eu ia fazer, né? Se tem ou não, se você aplica ou não. Aplica. O linear entre o coach e a questão de ser pastora ou acaba sendo a pastora que está usando técnicas do coach para ajudar a pessoa. A gente estava conversando antes se você não é cristão, não vem atrás de mim. Às vezes as pessoas... Vai atrás de outro. Né? Eu penso assim, né? Por exemplo, em uma época da minha vida eu precisei passar por psicóloga. Foi uma benção. Eu procurei uma psicóloga cristã, que tem os mesmos princípios que eu. Sim. Não adianta eu procurar uma psicóloga que não pensa como a Bíblia pensa. Como ela vai me ajudar? Então, eu dou esse conselho para as pessoas. Se você é cristão, se você ama Jesus, procure profissionais que têm o mesmo amor que você. E aí sim, né? Vai dar certo. É a receita para dar certo. Sim. É assim que eu penso. E além de tudo, além de um coach, ganha uma intercessora também, né, pastora? Porque eu acho que é impossível você não orar pela pessoa, né? Não estou nem falando ali na hora, né? Mas Deus trazer alguma coisa à tua mente durante a semana, né? E você já orar por aquela situação que você já está conhecendo. E eu deixo, assim, como o coach, a gente faz muitas perguntas, então isso dá uma facilidade de você perceber, descobrir as coisas, assim, levantar a consciência da pessoa. Mas eu deixo aberto também depois que acaba. Olha, se você precisar conversar comigo, independente do coach, se você quiser um conselho pastoral, se você quiser um conselho de uma irmã em Cristo, pode me procurar depois, não tem problema nenhum. Entendeu? Porque daí eu não uso daí a sessão de coaching, a não ser que a área que ela está tratando é espiritual. Sim, e como você falou, né, que o coach ele vai olhar o presente, vai olhar o futuro desejado da pessoa e vai aconselhar. Mas muitas vezes é impossível não olhar o passado, né? Porque às vezes a causa do presente, que nem a questão da semeadura e da colheita, está no passado também. Seja porque ela foi amaldiçoada por pai e mãe, com motivo ou sem motivo, né? Provérbios 26:2 vai falar que a maldição sem causa não se cumpre. Sim. Só que se a pessoa absorve aquilo no sentido assim, ela se sente amaldiçoada, aí é que nem Jabes, né? Eu falo que Jabes, lá em 1 Crônicas 4:10, que fez a oração para Deus, o nome Jabes significa dor, tormento, pranto, essas coisas. Então ele sabe, ele recebeu um nome que não era bom. Não que exatamente hoje o nosso nome assim defina exatamente, né, quem nós somos, mas biblicamente muitas vezes havia uma correspondência, né, do nome que a pessoa respondeu, do comportamento dela ou do futuro dela, porque já era dado como se fosse uma bênção ou uma maldição.
né? Mas às vezes a pessoa vai precisar pedir perdão para pai e mãe, Sim. vai precisar liberar perdão para pai e mãe, pedir perdão para alguém, né? Porque assim, que nem a palavra fala assim, né? Que o vosso pecado vos há de achar. Né? Então não dá para você se esconder, né? O pastor Allen Mafra, ele pregou na sexta-feira passada, no começo do retiro, né? E o resumo, na verdade, do que ele falou foi algo assim que eu comentei já uma vez com a igreja, que é a questão de culpa e consequência. Né? Por exemplo, os pais não levarão a culpa pelos pecados dos filhos, nem os filhos pelos pecados dos pais. Porém, Atinge. a consequência pode atingir qualquer um, até mesmo a nação, no caso de Davi, né? Então, de repente, a pessoa está numa situação que ela não está feliz, mas tem uma questão do passado, pode ter, não estou falando que necessariamente tem. Normalmente tem. Normalmente, não teve um processo de coach que eu fiz que não tinha uma treta lá atrás. Vamos dizer assim. Tem. Imagino. Mas a gente levanta e fala para a pessoa, pergunta, isso faz sentido para você? Ali ela já faz. Então, vai lá e resolve. Assim, muitas pessoas... E qual é o bom? Agora vamos sair das sessões de coaching que as pessoas me pagam para fazer. Na igreja, eu vejo a situação entre os irmãos, entre os casais, tal, que você vê que são repetições de padrão. E aí você fala assim, olha, você tem que dar um abraço no seu pai, você tem que falar que você ama ele. Marcel, a pessoa não consegue. Não consegue. É uma barreira tão grande, tão grande. Assim, com os filhos, eu consegui assim orientar e ele conseguiu. Mudou. Mas com o pai não. Os relacionamentos com os filhos. Porque ele repetiu o que o pai dele fez com os filhos. Sem querer. Porque ele sabia que aquilo gerava o quê? Sofrimento. Mas ele estava repetindo, mas ele não queria. Mas é aquela história, aquilo que eu quero, eu não faço. O que eu quero, eu acabo não fazendo. E o mal que eu não quero, e o mal que eu não quero. Paulo fala em Romanos, né? Romanos 7, 8. Mas eu queria aqui separar bem duas coisas, né, pastora? Sim. Porque, de um lado, né, você como cristã, você como pastora, nós temos o que Jesus mandou, né? De graça receber e de graça dai. Isso como cristã, como pastora, dentro do corpo de Cristo. E a outra coisa é a sua profissão atual. Sim. Né? Então, assim, a pastora Érica cobra para ser coach. É a profissão dela. Claro. Da mesma forma que o Luiz cobra da empresa que ele trabalha o salário dele. Né? Então, assim, nenhum de nós aqui, nenhum de nós três, né, somos pastores remunerados, né, pelo ministério. E, sinceramente, nesse momento também eu não gostaria de ser, porque justamente me dá a liberdade completa, assim, porque eu falo assim, olha, eu faço por amor, naquilo que a gente faz aqui por amor, e, entre aspas, não preciso dar satisfação para ninguém se eu viajei, se eu não viajei de férias, se eu troquei de carro, se eu troquei de casa, porque é o dinheiro do meu trabalho, né? O dinheiro do meu trabalho. Óbvio que eu presto contas a Deus, né? Não vou assim desperdiçar o dinheiro que Deus me deu, tem que dar o dízimo, tem que dar oferta, tem que ajudar quem está necessitado, mas eu queria então até separar para os irmãos bem assim, né? Assim, a pastora Érica como cristã, que recebe dons espirituais de Deus, porque eu estava pensando assim, puxa, né, um dom espiritual, uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, só que aí me veio na hora, né? Aquilo que de graça receber, de graça dai. Mas aí eu estou separando, então, ministério, né? Não que a gente não seja pastor, né? O pastor Jamé uma vez falou assim, né? Você pode não ser pastor de tempo integral, no sentido de viver do ministério, que nem o apóstolo Paulo fala assim, olha, aqueles que pregam o evangelho devem viver do evangelho, mas eu me abstenho de tudo isso para que ninguém censure o ministério, principalmente para a igreja de Corinto, né? A igreja de Corinto era uma igreja abastada, para que ninguém falasse assim, você está nisso aqui só por causa do dinheiro. Não, Paulo fala assim, eu estou aqui por amor a vocês. Sim. E eu abri mão de receber dízimos e ofertas de vocês. Ele fala assim, despojei outras igrejas para poder estar aqui servindo a vocês de forma que ninguém censure. Mas, então, assim, separando as coisas, né? A pastora Érica, né? Pastora de coração integral, não necessariamente de tempo integral, né? Que recebe dons de Deus, que recebe de graça, dá de graça, né? Que nem você falou, se a pessoa quiser um aconselhamento pastoral fora do processo de coach, você está aberta também. Né? E Deus vai te abençoando aí no trabalho, né? Em nome de Jesus também. Mas é que nem você falou, você está numa transição, né? Que antes teu negócio estava relacionado a cavalos,
e agora você está transicionando para uma nova profissão, né? E que Deus te prospere em nome de Jesus Cristo, né? Que Deus te confirme essas coisas, ou de repente Deus fala assim, eu quero você nos dois, com cavalos e com coach, ou sei lá, com mais É uma forma, né? Porque eu alcanço pessoas de todo tipo. De toda classe, de todo pensamento, de... Sim, Eu acho que até pegando o gancho aqui, né, do pastor, você também comentou antes de começar que você tem um trabalho. Eu acho legal você compartilhar aquele trabalho que você faz com as mulheres. Eu tenho uma mentoria que eu lancei, eu até coloquei um nome chocante, porque para atrair, certo? E essa mentoria é para mulheres empresárias, mulheres que querem dar um up na vida delas, né? Que às vezes estão travadas por algum assunto, só que daí não é um processo de coaching, é uma mentoria, também vai durar 3 meses. E quando foi para acontecer o lançamento dessa mentoria, eu recebi uma ligação, porque eu faço um trabalho junto à Guarda Municipal de Vargem Grande Paulista, e lá existe a Guardiã Maria da Penha. Então, existe lá a Delegacia da Mulher, existe toda essa parte de mulheres que sofrem violência. E eu recebi uma ligação da chefe da guarda. O lançamento seria na quarta, isso era na terça. E ela falando, Érica, tudo bem? Olha, eu vi a mentoria que você vai lançar, tal, achei muito interessante. Posso fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Ela falou, e aquele projeto que a gente queria fazer com as mulheres... vítimas. Que estão sob medida protetiva e precisam se reintegrar à sociedade, mas estão destruídas. Eu falei para ela, sei, não pode entrar nesse? Esse programa que você está lançando aí não serve para elas? Eu falei, serve sim. Elas não podem participar? Eu falei, pode participar. Então, o que eu fiz? Eu fiz um grupo separado. Elas participam das aulas todas juntas. Ninguém sabe quem é quem, certo? Com certeza, essa mentoria eu vou trabalhar a área pessoal e profissional. Eu não tinha entendido que tem uma parte, então, que é coletiva. Eu estava achando que tudo era individualizado. Não, isso é o coaching. Tá bom. Entendi, isso é o coaching. Agora eu estou falando de mentoria. Tá bom, ok. É diferente do coaching. Tá bom. Então, a mentoria é como se fosse um curso. Tá? Ela acontece online e alguns encontros presenciais. E aí essas mulheres entraram no programa. Essas mulheres que estão ainda sob medida protetiva. Passando por grande dificuldade, não? Por dificuldade financeira, porque muitas estão em lugares escondidas, muitas tiveram que sair de casa. Então, são diversas situações. Até eu comentei com o Luiz que a pessoa que passa por isso não tem classe social, tá? Então, porque uma das mulheres é uma pessoa muito abastada que tem condições. Mas como eu tinha estudado um projeto com essa chefe da guarda para fazer algo gratuito para essas mulheres, então entraram todas no programa e ela me falou que tem mais mulheres para entrar. E eu comentei com o Luiz que foi tão lindo, tão interessante, que a primeira aula foi a coragem de ser imperfeita. E eu falava sobre vergonha e vulnerabilidade. A diferença de vergonha e culpa. E trabalhamos essas coisas. E no final as mulheres, né, têm um trabalho para fazer, uma aplicação ali na hora, uma ferramenta, que elas têm que escrever. Elas escreveram uma carta para elas próprias, se perdoando pela sua vulnerabilidade. Então, assim, foram várias cartas, tal, e algumas foram lendo. E quando chegou uma das mulheres, algumas nem a câmera abria, ela começou a digitar lá no chat e eu vi que ela... Eu falei, quero ver eu ler aquilo ali. Eu pensei comigo, né? Daí pus meu óculos e tal, e ela escreveu, você pode ler a minha carta e me ajudar? Aí, quando eu li a carta daquela mulher, os problemas das outras ficaram muito leves de se resolver. Entendeu? Porque a ferida ali era muito profunda. E aí, com muito amor, né? Eu orientei ela, falei, conversei. E ela se abriu para as outras ali, diante de todas. Ninguém se conhece também, a maioria não se conhece.
E eu creio que foi uma cura que realmente, com todas foi, porque a dor de cada um só quem passa sabe. Então, às vezes, o que para mim é muito doído, o que para você é muito doído, mas tem coisas que são tão fortes que você fala, o que eu passei é fichinha, entendeu? Então, eu estou fazendo esse programa com essas mulheres agora, de 3 meses, né? E com certeza é uma forma delas também se apegarem a Deus para receberem essa transformação completa, porque a gente sabe que tem curas que só o Espírito Santo faz. Sim, você conhece, né, o Veredas Antigas, né, que trabalha Sim. muito a questão de identidade, destino, Sim. propósito, né? Então, Satanás tentando destruir a identidade da pessoa para que ela não cumpra o propósito que Deus tem para ela e não alcance o destino que Deus tem para ela. Então, invariavelmente, né, esse processo de cura tem que deixar entrar o amor de Deus. Tem que deixar entrar a verdade de Deus, Isso. né? Porque a pessoa, ela se sente humilhada. Essa é a grande questão, porque você passar por violência é muito vergonhoso, né? Então, ali, como... Eu lembro que, desculpa, pastor, que uma das formas como Satanás aprisiona a pessoa, são 3 formas, né? Ele aprisiona através da mentira, do medo e da vergonha. Né? Então, o medo de se expor, a vergonha, o medo da vergonha que vai passar, a mentira, né, de que a pessoa não tem valor, que a pessoa nasceu para ser abusada, para sofrer isso mesmo, né? Então, as mentira, vergonha e medo, né? As coisas que Satanás usa para isso que aprisionar as você pessoas. falou é a chave de quase tudo, se não for de 100% os casos. Só muda as situações. A verdade liberta sempre, Amém. sempre, 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 sempre. Então, quando ela se dispõe a falar a verdade, pode respirar aliviado, que Amém. ali já resolveu, entendeu? Então, assim, é até um sinal para mim, quando elas falam a verdade e você percebe que é a verdade, Responda a ferida ali, né? a mudança vem, a transformação, parece que vem as flores, vem um novo tempo, vem tudo, porque aquilo parece que deixa para trás, sabe? Pastor Alemafra uma vez comentou sobre o poder terapêutico de ser ouvido, né? Então, o processo, né, de cura, né, da pessoa expor, né, a sua ferida, né, seja para Deus, seja para um irmão, né? Por exemplo, se a pessoa ela é cristã, ela sabe que ela pode falar e Deus vai ouvi-la. Agora, se ela não conhece ainda muito a Deus, né, porque assim, Deus ouve o tempo todo. Eu falo, às vezes, já preguei sobre isso, já comentei com os irmãos, sim. Às vezes as pessoas têm dúvida se Deus está ouvindo ela ou não. Na oração que ela está fazendo ali no dia a dia. A questão é que Deus está ouvindo sempre. Porém, Deus atender é outra história. Mas Deus ouve até a murmuração daquele que aborrece, quanto mais a oração dos seus filhos, entendeu? Então, Deus ouvia todas as murmurações do povo contra Moisés, contra Arão e contra Deus no deserto. Então, se Deus ouvia até murmuração, quanto mais a oração daquele que ele ama, né? Daquele que não lhe aborrece, né? Porque a murmuração aborrece a Deus, né? Então, sem fé é impossível agradar a Deus, né? Porque é necessário que aquele que crê em Deus, né? Que aquele que ora, né? Creia que Deus existe e que é galardoador daqueles que o buscam, né? Então, é necessário, né? Assim, olha, eu creio que Deus existe, que Deus está me ouvindo, que Deus quer ouvir minha oração, mas sim, dá para ser curado só falando com Deus? Cremos 100% que dá. Mas assim, num grupo que a pessoa, né, se sente assim acolhida, né, e aí se abre, né, que nem você falou, fala a verdade, né, expõe, está sendo ouvida, não está sendo julgada, não está sendo condenada, né, pelo contrário, está sendo acolhida, aí tem esse poder que vem de Deus, né, mesmo para a pessoa ser curada, né. E dá resultados. Amém. E pastora, vamos a uma outra pergunta aqui. Existe uma preocupação muito, né, que você, pelo menos no meu feed do YouTube aqui, sempre tem alguém fazendo contraponto entre o coach e a igreja e os princípios, né? E é muito falado que o coach pode levar a pessoa a ser mais egocêntrica, humanista, do que propriamente cristocêntrica, né? Qual que é o teu ponto de vista em relação a isso? Porque hoje, infelizmente, tem muitos excessos aí, né? Tem pessoas, muitos excessos, até mesmo muitas pessoas dando coach, usando a palavra de Deus e pregando ela de uma forma totalmente errada e não bíblica, né? Como que o teu ponto de vista em relação a tudo isso? O meu ponto de vista é que vai existir em todas as áreas, infelizmente. E normalmente quem faz isso, esse egocentrismo, é quem já era muito egocêntrico. Já era. Já era. Né? Já era e só potencializou, vamos dizer assim, né? Mas eu creio assim que da mesma forma que existem pessoas boas em todas as áreas e pessoas más, vai existir no coaching.
pessoas que se aproveitam, pessoas que tomam frente. Mas o que eu vejo também é que pessoas lindas, por exemplo, eu fiz vários cursos com Augusto Cury, que fala da gestão das emoções. Que pessoa incrível. Então, assim, a gente tem que dar graças a Deus que existem pessoas que estudam, que se dispõem a conhecer Ele, a conhecer a Deus e a falar desse amor lindo de Deus de formas diferentes, né? Cada um tem um jeito de falar e se manifestar. Então, eu creio assim que isso vai estar em todas as áreas, Luiz, em todas as áreas. Mas aonde eu passei, eu ouvi falar do Senhor e senti paz nos cursos que eu fiz. Eu até estava comentando com o Luiz que a minha formação, ela me dá direito ao diploma lá da Florida Christian University, que é lá do Tony, do pastor Tony. E o Bruno, que é o filho dele, é o reitor lá, né? Eles têm curso de coach? Sim, lá é a maior formação de coach. De lá que saiu o Paulo Vieira, Entendi. de lá que saiu o Augusto Cury. Eu creio que o Thiago Brunet foi lá também. Entendi. E dentre outros que estão aí, né, o Dave Leonardo, né, se eu não me engano. Então, assim, se o reino está crescendo e está havendo verdade, amém. Agora tem coisas que a gente não consegue controlar. Mas né? vocês conversando sobre isso me lembrou de uma passagem que Paulo fala assim para os filipenses. Paulo fala assim, Filipenses 1, a partir do versículo 15. Fala assim, alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, quem me importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Então, assim, Paulo estava preso. E ele falou assim, tem gente que está pregando o evangelho só para ver se piora as coisas para o meu lado, já que eu estou preso por causa de Cristo. Tem gente que faz isso de forma sincera. Mas que me importa? Desde que Cristo está sendo pregado, entendeu? Então, assim, às vezes fala, não, aquela pessoa está se aproveitando do evangelho, da fé das pessoas, entre aspas, né? Que me importa, né? Enquanto Cristo estiver sendo pregado, e que Deus dê discernimento para a pessoa, de repente a pessoa vai atrás talvez de algo depois mais sincero, a pessoa com certo discernimento, ela vai entender. Mas com relação ao seu trabalho, né, pastor, me vem assim, eu gosto muito de 1 Coríntios 10, 31, assim, portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, assim, né, que nem eu comentei, né, nós três aqui pelo menos, né, não somos, né, remunerados por pregar o evangelho, né, por servir ao evangelho, que nem Paulo falou, olha, quem prega do evangelho, viva do evangelho, mas não é o nosso caso aqui, né, é bíblico receber, Sim. é bíblico também não receber, que nem o próprio apóstolo Paulo deu exemplo, mas eu vejo que Deus coloca as pessoas no contexto em que elas estão, seja faculdade, seja trabalho, seja escola, seja um clube, seja um curso, seja, sei lá, familiar até, para quê? Para a glória de Deus, né? Quer você coma, quer você beba, quer você faça qualquer outra coisa, ser coach, ser um consultor, sei lá o quê, faça para a glória de Deus, né? Seja o melhor naquilo que você faz, né? Procura, né, colocar o reino de Deus em tudo que você faz, né? Então, desde que eu fui trabalhar no mercado de trabalho, né, que eu tive o meu primeiro emprego, eu sabia que eu estava ali não para fazer uma carreira, mas por causa das pessoas. Foi o que Deus falou para mim, assim, eu tinha recebido uma proposta, Deus falou assim, vai, porque tenho para mim vidas ali que me são preciosas. Então, essas vidas, né, que você está atendendo, que você está ajudando, são vidas preciosas para Deus, e Deus te colocou nesse contexto também, por amor de Deus, aquelas vidas, para que você também seja uma porta para elas, né, se chegarem a Deus. E também eu aprendo tanto. Amém. Eu cresço tanto e tem coisas assim que é o Senhor nos recompensando, né? É aquela gasolina do céu, pra você andar mais 100 milhas aí, Deus te abastecendo. né? É o Senhor abastecendo, entendeu? Então, esse versículo que você falou, eu sempre tenho ele comigo.
não importa se eu estou montando um cavalo, é para louvor do nome do Senhor. Amém. Como eu represento isso? Isso para mim é importante, que as pessoas me vejam e lembrem que Deus é bom, que Deus existe, que os meus problemas, que as pessoas às vezes ficam sabendo, sirva como exemplo de perseverança, de resiliência, de fé. Eu gostaria, né, que as pessoas, assim, quando olhassem para mim ou para nós, a primeira coisa que eles vissem em nós não é a coach Érica, a Amazona Érica, assim, uma cristã. Né? Então, assim, que as pessoas têm que olhar para nós e ver, ó, é um cristão, que por acaso é um coach, é uma Amazona, como nem sei se você é um consultor lá na empresa que você trabalha. Um vendedor. Um vendedor. Não é um vendedor, é um cristão que por acaso é um vendedor e está nesse contexto, né? Então, assim, que a luz do Senhor brilhe, né, em todo o tempo, né, em tudo que a gente fizer. Desculpa, só para terminar, no meu trabalho anterior, antes da pandemia, a minha Bíblia ficava em cima da minha mesa, no local de trabalho. Então, assim, a pessoa passava, já sabia, ó, é uma Bíblia. Né? Não tinha nem como esconder. Agora, no home office também é diferente, assim, um pouco, mas as pessoas têm que saber que eu sou um cristão. Então, seus clientes, os coaches, eles, né, que eles sempre sabem, é uma cristã. Acima de tudo, é uma cristã. Não, o que eu ia falar é que, assim, seria muito bom, melhor ter mais coaches cristãos, né? Ter Com mente certeza! É mais cristão em tudo. a Deus, né? Porque os conselhos Com de quem certeza. tem mente a Deus são sempre voltados com os princípios bíblicos, Amém. né? O que está Sim. queimando Sim. nosso coração. Eu tenho muito tempo já de multinacional e mentoria e coach é muito comum nas empresas, né? Você tem programas para isso, né? E como faz falta, né? Você se deparar com pessoas que têm a tua fé, Mesmos princípios, né? Que a conversa é totalmente mesma base. diferente. É diferente. Né? O tipo de conselho, por mais que às vezes não esteja um pouco mais fechado, porque não pode expor tanto. Mas glória a Deus, pastoral, o tempo voou. Sim. O tempo voou. Foi muito bom, né? Amém. Eu Glória a queria Deus. deixar aqui um espaço para você fazer um fechamento, falar alguma coisa. Vou aproveitar o pastor Marcelo também aqui. Eu gostaria de deixar para todos vocês um versículo que para mim é meu guia nessa questão da jornada, né? Que é para a gente sermos transformados pela renovação da nossa mente. Para que nós possamos provar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, estar com a mente e o coração aberto para aprender, para mudar, para reconhecer, para se ver a sua verdade. Olha, eu sou assim, eu tenho esse problema, eu tenho esse defeito. Como eu vou mudar? Olha, isso aconteceu comigo. Eu não tive controle sobre isso, mas como eu vou comandar as minhas decisões e atitudes agora? Entendeu? Assumir a responsabilidade pela sua vida, a responsabilidade de ler a Bíblia, a responsabilidade de orar, a responsabilidade de buscar, de ser íntegro, de ser justo, de ser correto, né? Ser justo, às vezes as pessoas acham, eu tenho que ser boazinha. Gente, para com isso, a gente tem que ser justo, correto. E assim a nossa vida com certeza vai crescer, vai prosperar e a gente vai poder andar sorrindo. O meu conselho para meus irmãos em Cristo é andem sorrindo, andem felizes, porque o inimigo quer ver a gente, sabe, como arrastando a cara no chão, não tendo honra, não tendo valor nenhum, pra gente sentir o lixo. Mas não, nós temos que levantar a cabeça e falar assim, ó, independente do que está acontecendo, eu estou olhando para Cristo. Amém. E vou andar feliz. E isso até na nossa mente, quando nós andamos de cabeça erguida, olho na fronte, tudo isso que aciona as nossas sinapses neurais e nos aciona o hormônio do bem-estar, você andar sorrindo. Tudo isso. Então, por que eu estou falando isso? Porque é muito importante. Eu tenho visto, assim, dentro das igrejas, as pessoas muito tristes, muito deprimidas, muito desestimuladas, desanimadas. Falta de atitude, né? Também. É como se elas não tivessem força, como se tivessem sido sugado. E são situações que, às vezes, permanecem por muito tempo e sugam. Mas a minha mensagem para vocês é transformai-vos, sejam humildes, tenham fé, alegria e mostre esse Jesus poderoso, sorria sempre, porque Jesus é alegria, Jesus não é tristeza, não é, sabe? Então, praticar mais isso e eu tenho certeza que as portas vão se abrir aí e estou à disposição de todos vocês. Amém. Amém? Obrigado. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Pastor, queria falar mais alguma coisa para encerrar? Que Deus abençoe, Amém. que Deus te use. Né? Amém. Que Deus te dê o sustento, né? O pão de cada Amém. dia, né? O Amém. natural, o espiritual e
tudo seja para a glória de Deus. Amém. Amém. E pastora, obrigado por vir de tão longe, por abrir aí o teu trabalho, tudo a tua vida, sobre o tema, é muito importante. A gente quis trazer esse tema justamente para trazer luz sobre isso, que está tão presente no meio de nós, né? Acho que tem muitas pessoas com dúvida. Foi uma bênção, e aproveitar, fecha o Café com Deus com uma oração para a gente, amém, pastora? Amém. Senhor, nós te damos graças pelo teu grande amor, porque o Senhor nos escolheu desde o ventre das nossas mães. Nos chamas de filhos, filhos amados. Obrigado por ser um paizinho de detalhes, que nos ama, que nos perdoa, nos guarda, que nos impulsiona, que nos incentiva, que nos afirma, Senhor. Obrigado de todo o coração, que todos nós que estamos aqui nessa sala e os que estão assistindo, que nós possamos sempre, pela fé, Senhor, vivermos alegres, comemorando a nossa salvação, Amém. comemorando o tempo que vamos viver contigo, Senhor, Glória a Deus. porque Tu és bom o tempo todo. Senhor, muito obrigado pelo privilégio de chamarmos de Pai, de termos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, e que Teu amor nos abrace nessa noite, a cada um que está presente nesse Café com Deus, aqui nessa sala. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus abençoe a amém. todos. Glória a Deus. Pastor, também obrigado pela Obrigado presença você pelo aqui, convite, viu? meu irmão. E vocês que nos assistiram, Deus abençoe a noite de vocês. Fiquem na paz do Senhor. Amém? Amém. Amém. Outro tema. Me escutas quando clamo e acalma meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo
trans